Olá, pessoal do sexto ano. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e vamos começar um capítulo novo. Então, a gente vai de capítulo 4, a complexidade estrutural do ser humano. Bom, para a gente compreender a complexidade, a gente também tem que entender os níveis de organização. Então, a gente se organiza tanto internamente como externamente para poder se comportar melhor no meio. Então, inicialmente, o nosso corpo começa com a célula. Então, o que é uma célula? É a menor unidade dos seres vivos. Então, o conjunto de células vai formar o tecido. Então, nós temos 4 tipos de tecidos. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. O conjunto de tecidos vão formar os órgãos. O conjunto de órgãos vão formar os sistemas. Então, nós temos sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, sistema nervoso, sistema muscular, bem como outros sistemas. Um conjunto de sistemas vai formar um organismo, ou seja, um ser vivo. Um conjunto de organismos de uma mesma população, de uma mesma espécie, vão formar uma população. Um conjunto de organismos de espécies diferentes vão formar uma comunidade. Esse conjunto de organismos, que são fatores bióticos, juntamente com o meio ambiente, a água, o sol, vão formar um ecossistema. E um conjunto de vários ecossistemas forma a biosfera, que é onde a gente habita. Bom, para a gente começar, a gente vai falar de citologia. Então, o que é citologia? É um ramo de estudo da biologia que vai estudar as células. Então, mas o que é célula? Célula é a unidade fundamental dos seres vivos. Então, a característica de uma célula é que ela tem um tamanho muito pequeno. Então, a maioria das vezes, ela não pode ser vista a olho nu. Nós temos 2 tipos de células. As células macroscópicas e as células microscópicas. As microscópicas são aquelas que a gente não consegue visualizar a olho nu. Já as macroscópicas, a gente consegue sim visualizar. Sendo que a maioria das células que a gente tem são microscópicas. Das células macroscópicas, a mais comum é a gema do ovo. A célula ela é formada por 3 regiões específicas. A membrana plasmática, que tem como função proteger a célula de fatores externos. O citoplasma, que tem como função sustentar a célula e ancorar as organelas. E o núcleo, que tem como função guardar as informações genéticas. Nós temos 2 tipos de células distintas, que são os procariontes e os eucariontes. Qual é a diferença? Nos procariontes, a gente tem a ausência de um núcleo definido. Então, o DNA ele fica disperso no interior da célula. Bem como a gente tem a ausência de organelas, que é assunto da próxima aula. A gente tem ribossomos menores e menos complexos, a ausência de citoesqueleto. Então, um exemplo desse tipo de célula é quem? As bactérias. Os eucariontes, a gente tem a presença de um núcleo verdadeiro com material genético envolvido pela membrana, chamada membrana nuclear. Presença de organelas membranosas, presença de ribossomos maiores e mais complexos, além de um citoesqueleto, que é comum nas plantas e nos animais. Os seres vivos também podem ser classificados quanto ao número de células, em seres unicelulares, quando tem apenas um tipo de célula, e seres pluricelulares, que têm mais de um tipo de célula, como as plantas e os animais. Para a gente visualizar uma célula, a gente utiliza um instrumento chamado microscópio. Mas o microscópio nem sempre foi do modelo que ele é hoje. Então, a evolução da microscopia está pautada em quê? Em vários experimentos que foram realizados por vários cientistas que a gente vai ver agora. Bom, o microscópio ele é fundamental para a citologia, porque a maioria das células, como eu já havia falado, a gente não consegue ver a olho nu. O primeiro inventor do microscópio foi Hans e Zacharias Janssen, que era seu filho. Eles eram fabricantes de óculos e aí, estudando as lentes, eles montaram o primeiro microscópio. Posteriormente, esse primeiro microscópio foi aperfeiçoado por Leeuwenhoek e, por fim, aperfeiçoado aí por Robert Hooke, que estudando a cortiça, que eram restos de animais mortos,
ele descobriu pequenos compartimentos, onde ele denominou de células, que posteriormente veio a ser chamado de células. Posteriormente veio Matias e Theodore, que estudou a teoria celular, onde todas as células todos os seres vivos eram formados por células. Depois veio Rudolf, onde viu que uma célula só pode surgir a partir de outra célula pré-existente. Ou seja, as células não se criam, elas só se dividem. E aí, por fim, veio Walter Flemming e estudou a divisão celular. Então, quando a célula se divide, ela leva a hereditariedade, ou seja, o DNA junto. Uma exceção aí da teoria celular são os vírus. Os vírus não são classificados como seres vivos, a não ser que eles estejam parasitando algum corpo. Então, fora do nosso corpo, eles não são seres vivos, porque eles não têm nenhuma função vital, inclusive não têm células. Dentro do nosso corpo, sim, ele parasita nossas células e é levado aí junto com o nosso material genético. Então, o que é um microscópio? É um instrumento óptico com capacidade de ampliar imagens. Qual a função do microscópio? Fornecer imagens ampliadas, imagens que a gente não consegue visualizar a olho nu. A gente tem dois tipos de microscópio, o óptico e o eletrônico. Qual é a diferença? Que o óptico ele vai usar um feixe de luz para captar a imagem e o eletrônico vai usar feixe de elétrons, que são partículas carregadas negativamente. Então, aqui nós temos um microscópio óptico. Então, a gente tem as lentes, que é a lente objetiva e ocular, o tubo canhão, onde vai se concentrar a lente ocular, o braço, que vai permitir a articulação de todas as partes do microscópio, o parafuso micrométrico e macrométrico, que vai facilitar aí na movimentação da platina, o micrométrico, e no foco, o macrométrico. O revólver, que vai ser giratório para as peças de lentes objetivas. As pinças, que vão ajudar a fixar a lâmina. A platina, que é onde o material vai ser colocado. E o pé, que vai dar suporte. Lembrando que o microscópio óptico ele tem um aumento de 100 a 1.500 vezes o tamanho real da imagem. Já o microscópio eletrônico, a gente tem dois tipos. Ele pode ser de transmissão ou de varredura. De transmissão, quando eu quero estudar estruturas muito finas. E de varredura, quando eu tenho uma superfície de um corpo. Sendo que o microscópio eletrônico ele consegue ter um aumento até de 100.000 vezes. Então, ele consegue aumentar bastante a imagem. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a aula. A atividade de vocês vai ser no livro. Então, vai ser a página 64, 68 e 69. Próxima aula, a gente corrige essa atividade. Bom, pessoal, é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau!